Seguindo aqui, pessoal, vamos lá. Os bombeiros militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirante oficial, alunos oficiais, subtenentes e sargentos, né? Os bombeiros militares alistáveis são elegíveis, atendidos às seguintes condições. Então, quando falar alistáveis como eleitores, gente, é só para saber que podem votar, né? Isso parece até uma coisa estranha ter que estar vindo isso no nosso estatuto. Mas, provavelmente, talvez na época, quando o estatuto foi feito, um pouco mais antigo, essa situação de ser eleitor ou não era confusa. Hoje não, hoje a nossa Constituição define que maior de 18 anos é eleitor e ponto final. Né? Aí, para ser elegível, naturalmente, se candidatar, né? O que diz o nosso estatuto? Isso é uma parte importante da gente falar, porque tem uma nuance aqui, tem uma diferençazinha. Os bombeiros militares alistáveis são elegíveis atendidas às seguintes condições: se contarem com menos de 5 anos de serviço ao se candidatar a cargo eletivo, serão, ao se candidatar a cargo eletivo, excluídos do serviço ativo mediante demissão ou licenciamento ex officio. Vê que aqui fala 5 anos, né, pessoal? Se em atividade com 5 anos ou mais de serviço, ao se candidatarem a cargo eletivo, serão afastados temporariamente do serviço ativo e agregados, considerado em licença para tratar de interesse particular. Se eleitos, serão, no ato da diplomação, transferidos para a reserva remunerada, recebendo a remuneração que fizerem jus em função do seu tempo de serviço. Por que isso aqui é importante a gente ver? Olha só o que diz a Constituição Federal sobre isso. Artigo 14, parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendida às seguintes condições: se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. Por que eu estou falando disso? Vamos lá, liga aqui. O nosso estatuto fala 5 anos, a Constituição fala 10 anos. Isso aí já foi até um objeto de uma questão de prova até do Shoai, eu não me lembro o ano, não lembro se foi 2015 ou 2013, mas foi até objeto de uma questão, porque o nosso estatuto fala 5 anos, a Constituição fala 10 anos. E, naturalmente, se há um aparente conflito entre as normas, qual é a norma aplicável? Constituição, naturalmente. O estatuto, nossa parte do estatuto, esse parágrafo único do estatuto, ele não foi recepcionado pela Constituição, porque a Constituição fala que necessita ter 10 anos de serviço para poder ser elegível, tá bom? E aí eu estou colocando aqui que o artigo 42, ele diz assim: aplica-se aos militares dos estados, Distrito Federal e territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, que é, no caso, esse parágrafo que nós estamos falando aí. Então, o artigo 14, parágrafo 8º, aplica-se aos militares dos estados. Então, se aplica, é isso mesmo, tem que ser 10 anos, tá? E fala os demais aqui, artigo 40, parágrafo 9º, artigo 142, parágrafo 2º e 3º, tal. Entendeu, gente? Então, o artigo 14, parágrafo 8º é aplicável. E como ele está contradizendo o que diz o parágrafo único do 47, então esse parágrafo único do 47 não é aplicável, tá? Que vai se aplicar o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal. Vamos falar da remuneração, né? A parte que todo mundo gosta, né? Essa parte todo mundo gosta. Vamos lá. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. O que isso quer dizer? Nossos vencimentos, né? Quando a gente está na ativa são os vencimentos e na atividade são proventos. Nossos vencimentos ou os proventos, eles não estão sujeitos a penhora, exceto algumas exceções que são trazidas pela lei. Eu até coloquei aqui para observar o artigo 833 do Código de Processo Civil, que lá trata dessas exceções, tá? E olha só como é que o 833 fala que são impenhoráveis. Inciso 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, salários, remunerações, os proventos, aposentadorias, pensões, os pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo, os honorários profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º, que o parágrafo 2º fala de o disposto no inciso 4 e 10, né, do caput não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de pensão alimentícia. Então vamos lá, traduzindo isso aqui. Você está com uma dívida, imagina que você esteja com uma dívida bancária, né? Vamos imaginar bancária. Acontece muito de pessoas aí se enrolarem com empréstimo consignado, ou às vezes até empréstimo pessoal. Então imagine que você esteja com uma dívida. E essa dívida, o banco entra com uma ação na justiça, ou não entra, né? Mas vamos botar com ação na justiça, e pede para penhorar o seu salário, seus proventos, seus vencimentos. E aí o juiz não vai poder penhorar os seus vencimentos por causa dessa limitação do artigo 833. Só vou deixar claro, gente, que as decisões do STJ, principalmente do STJ, já autoriza a penhora de até 30% do seu salário, tá? Então, se o banco está lhe cobrando uma dívida, sei lá, de 50 mil, você é uma pessoa que ganha também, sei lá, 10 mil por mês, eles só vão poder penhorar até 3 mil da sua renda mensal, tá? É o único valor que eles vão poder penhorar seu mensal. Mais do que isso não pode por causa dessa situação do STJ. Então, essa situação dos 30% também é uma exceção, conforme está aqui no 49, exceto os casos previstos em lei. Está na lei essa situação de que é impenhorável, o parágrafo 2º fala de que não se aplica no caso de pensão alimentícia, independente de sua origem, quando a importância exceder 50 salários mínimos mensais, né? Devendo a Constituição observar outros artigos. Em resumo, eu só quero dizer que o soldo é impenhorável, né? Nossos vencimentos são impenhoráveis, salvo algumas exceções. Exceções são para esses pagamentos aí de pensão alimentícia, e essas exceções de até 30% do soldo quando alguém fizer uma demanda judicial, tá bom? Artigo 51. Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o bombeiro militar terá direito a tantas cotas de soldo forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de 30 anos, ressalvado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 45. Gente, por que está em vermelho? Mais uma vez, esses 30 anos aí, né? Vamos lá. Artigo 18, inciso 5 da Lei Estadual 9537, que é a Lei de Proteção Social. Aplicam-se aos militares dos estados as seguintes normas gerais de inatividade. Inciso 5. A remuneração de inatividade calculada com base em tantas cotas de soldo do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, até o limite de 35 anos, quando pleitear transferência para a reserva remunerada mediante inclusão voluntária na cota compulsória. Eu quero dizer o seguinte, aqui está deixando claro que são 35 anos agora a inatividade. Então, quando a gente lê ali em cima, até o máximo de 30 anos, a gente tem que entender que são 35 agora. Tá? Então, a gente vai passar para a inatividade com 35 anos. Claro que eu não estou falando das situações transitórias aí do pessoal do pedágio, como eu já expliquei anteriormente. Tem aquele pedágiozinho lá, né? Dos 17%, tem o tempo de serviço militar, mas isso aqui é que esse artigo 51 falava de 30 anos. Quando a gente lê o artigo 51, tem que entender que ele quer dizer 35 anos e não mais 30. Beleza? Então, por isso que eu coloquei esse dispositivo aí. Parágrafo único. Para efeito de contagem das cotas, a fração do tempo igual ou superior a 180 dias será considerado um ano. Só para poder, quando entrar na situação de cota, se você for menos de 30 anos, aí tem as cotas aí que cada 180 dias, né? Mais ou menos 6 meses, equivale a um ano. É considerado um ano que passar 180 dias para não ficar muito fracionado. É proibido acumular remuneração de inatividade, observada a legislação vigente. O disposto neste artigo não se aplica aos bombeiros militares da reserva remunerada e aos reformados, quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de função de magistério, cargo em comissão, quanto ao contrato para a prestação de serviço técnico especializado. Conforme eu já mencionei antes, gente, tem uma
tem uma emenda constitucional que já garantiu o direito aos bombeiros militares de acumularem alguns cargos, né? O bombeiro militar acumular com cargo da área de saúde, um cargo técnico ou científico, ou mesmo um cargo de professor. Então, o bombeiro militar pode acumular com mais um cargo desse. Então, esse artigo assim, não é tão aplicado também com base nessa emenda constitucional, tá? Tem que usar o que está na emenda constitucional que fala disso. Vamos lá, seguindo. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo, e será feito mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e praças, de modo a obter-se fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros militares. A promoção, gente, não é só para premiar os bombeiros militares, assim, né, na promoção. Ela também é importante para fazer esse fluxo regular e equilibrado, né? Quem chegou antes vai subindo primeiro até chegar aos novos. Então, esse fluxo regular é um dos princípios para essa situação da promoção. O planejamento da carreira dos oficiais e praças é a atribuição do comandante-geral. Bem autoexplicativo, né? Não precisamos nem falar sobre isso. A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos bombeiros militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Isso é uma definição, é um conceito de promoção. Tá? Não tem muito o que falar. O bombeiro militar não será promovido se estiver condenado por crime comum ou especial, inclusive militar, por sentença transitada em julgado, ou se estiver sendo submetido aos conselhos de justificação, de disciplina ou comissão de revisão disciplinar. Eu tinha falado que eu não lembrava se era comissão, mas aí já está claro, é comissão de revisão disciplinar. E ainda, se não satisfizer as demais condições previstas no Decreto-Lei 176, que é o Regulamento de Promoção de Oficiais, e no Regulamento de Promoção de Praças, que é aprovado pelo Decreto 4582. Tá bom? Então, nessas situações, não pode haver promoção de oficiais e praças. Aqui agora vamos falar dos critérios de promoção. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento, tempo de serviço, bravura e pós-mortem. Gente, nesse ponto aqui eu gosto muito de falar de uma situação, né? A gente vai chegar aqui nos... Deixa eu ver se é o parágrafo primeiro. Exatamente. Em casos extraordinários, independentemente de vagas, poderá haver promoções e ressarcimentos de preterição. Eu quero deixar claro o seguinte: critério de promoção é antiguidade, merecimento, tempo de serviço, bravura e pós-mortem. Esses são os critérios. Quando a gente fala que alguém é promovido em ressarcimento de preterição, ele não é um critério de promoção. Normalmente, o ressarcimento de preterição ele é um mecanismo para dar direito a alguém que foi preterido em uma promoção, normalmente por antiguidade ou merecimento, de se colocar novamente na posição que deveria estar. Né? Vamos supor, eu sou o número 5 da hierarquia. Aí vai ter, sei lá, 7 promoções. Eu deveria ir. Só que me pularam por algum motivo. Né? Ou esqueceram, ou disseram que eu não cumpri um requisito essencial, por isso que fiquei fora da escala. Fora da escala não, fora da lista. Né? E então não me promoveram. Promoveram lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto, sétimo e oitavo. Promoveram esse. Então, eu deveria ter sido promovido por antiguidade. Eu vou lá, vou apresentar minhas razões, meu recurso, talvez judicial, talvez administrativo, para mostrar que eu deveria ter direito. E aí, eu serei promovido em ressarcimento de preterição para voltar naquela posição que eu deveria ter ficado, deveria ter sido promovido. Tá? Mas o critério de promoção é antiguidade ou merecimento. Nesse meu exemplo seria antiguidade. E o ressarcimento de preterição é um mecanismo, tá bom? Então, pelo menos na lei, no estatuto, não existe ressarcimento de preterição como critério de promoção. Temos aí uma exceção, não sei se só essa, mas é a que eu me lembro bem, que em 2012, salvo me engano, foi publicada uma lei, um decreto, que dava direito de promover em ressarcimento de preterição militares
oriundos de quadros de acesso, eu estou falando isso mais para as praças, tá? Vamos lá, a pessoa era segundo sargento, por exemplo, e foi promovido uma pessoa por tempo de serviço. Aí teve uma redução do interstício, né? Hoje, para chegar a terceiro sargento, você precisa ter 12 anos de serviço para ser promovido por tempo de serviço. Na época era 15. Então, quando mudou a lei, quando mudou esse decreto, em 2012, muita gente que era mais moderna que esses segundos sargentos que fizeram o concurso, o CFS, promoveram por antiguidade e merecimento para segundo sargento, e aí o pessoal que era do tempo de serviço, que era terceiro, foi promovido a segundo, e logo depois ia a primeiro sargento, ia passar o pessoal do concurso. Então criaram um mecanismo, um decreto, para fazer uma promoção em ressarcimento de preterição. Mas isso é uma exceção, tá? Isso aí não existe mais, esse decreto já foi até revogado, pelo menos esse mecanismo foi revogado, então não existe mais promoção em ressarcimento de preterição. É errado dizer isso hoje, promoção por critério de ressarcimento de preterição. A promoção de bombeiro militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Olha aí o que eu acabei de falar. Recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que seria feita a sua promoção. Então é isso, gente. É porque quando a gente promove em ressarcimento de preterição, vai ser a contar daquela data que deveria ter sido promovido. Tá? Bom, essa parte aqui, gente, do artigo 55, eu até botei em vermelho, deixa eu abrir logo ali embaixo. Os oficiais a serviço do Estado que não foram oficialmente comunicados para a inscrição, tá? Eu não vou nem ler muito isso aqui, porque eu quero dizer o seguinte, esse dispositivo aqui, o parágrafo 3º do artigo 55, o artigo 55A, foi declarado inconstitucional por essa representação de inconstitucionalidade aí, tá? Foi julgado uma representação de inconstitucionalidade aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, foi declarado inconstitucional, foi recorrido até o STF, um agravo de recurso especial, recurso extraordinário, desculpa, e já foi julgado improcedente esse recurso. Então, foi declarado inconstitucional o parágrafo 3º do artigo 55 e o artigo 55A, tá bom? Então, não existe isso. Se vocês pegarem o estatuto e tiver isso lá, é inconstitucional, não se aplica. A fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso a diferentes quadros, haverá anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas para a promoção nas seguintes proporções, né? Nas proporções seguintes indicadas. Isso aí, gente, é a famosa cota compulsória, né? Todo ano é obrigatório que se tenha a promoção de 1/9 do quadro dos coronéis. Hoje o quadro de coronéis são 50 vagas, por exemplo. 1/9 desse quadro tem que ser promovido todo ano, tá? Pelo menos 1/9. Eu sei que vai ter algumas frações aí, mas as frações também são definidas. Mas 1/9 disso tem que ser 9%, né? Tem que ser promovido. Isso não chega a dar 5, né? Dá 4 e alguma coisa, e aí esse 4 e alguma coisa essa fração vai ser guardada para uma outra oportunidade. Então, se não tiver essa promoção, esse mínimo de promoção, obrigatoriamente tem que haver cota compulsória, né? Alguns coronéis têm que ir para a reserva compulsoriamente, né? Normalmente são os mais antigos, ou eles abrem até uma situação de cota voluntária, mas normalmente se não tem cota voluntária vai compulsoriamente. Se for compulsoriamente, vai aos mais antigos, tá? E isso para todos os postos, coronel, tenente-coronel e major, tá bom? Nos quadros de que trata o item 2 do inciso 1 do artigo 99, vamos chegar lá. Oficiais do último posto previsto na hierarquia de seu quadro, 1/10. Então, vamos lá, meu quadro, QA. Meu quadro, se eu não me engano, são 20 vagas de major. Tá? Então, todo ano tem que haver ao menos 10% disso de promoção, 1/10. Né? Se tem que haver 1/10, então são 2 vagas. E oficiais no penúltimo posto, previsto na hierarquia do seu quadro, 1/12. Tá? Deixa eu só voltar aqui, gente, que eu falei só uma bobagem ali, que eu botei 1/9 e falei 9%. Não, desculpa. 1/9 é diferente de 9%, né?
Então, a conta é feita em cima de 1/9. Pega os 50, divide por 9, vai dar um X números e esse número que todo ano tem que ter de promoção de coronel no mínimo, tá bom? Seguindo. O número de vagas para a promoção obrigatória de cada ano base para os postos relativos aos incisos 1, 2, 3 e 4 deste artigo será fixado pelo comandante-geral até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. Tá? Então, o comandante-geral vai, no dia 15 de janeiro, definir se haverá vaga em cota compulsória, definindo para saber se quantas vagas foram geradas no ano passado, né? No ano anterior. Não completou 1/9 das vagas de coronéis, então já tem que abrir quadro de cota compulsória para poder completar esse 1/9. Beleza? Seguindo. As frações que resultarem da aplicação das promoções estabelecidas neste artigo serão adicionadas cumulativamente aos cálculos correspondentes dos anos seguintes, até se completar pelo menos um inteiro, que, então, será computado para a obtenção de uma vaga para a promoção obrigatória. Então é isso, gente. Foi o que eu falei lá em cima. Seguindo o exemplo dos coronéis ainda. 1/9 vai sempre dar um número fracionado. Vou até aproveitar e fazer rapidamente aqui, porque senão fica difícil, né? Tem que fazer essa conta. Vamos lá. 1/9 de 50 vagas são 5,555, né? Tem que ter. Então, imagine-se que em determinado ano houve apenas 4 promoções para coronel. Então, vai ter uma vaga para a cota compulsória do ano seguinte, né? E além de mais uma fração de 0,5555, que essa fração acumulada, na próxima cota compulsória, já vai gerar um inteiro. E vai sobrar mais uma fração. Tá? Então, é assim que é feita essa conta. As vagas serão consideradas abertas na data da assinatura do ato que promover, passar para a inatividade, transferir de quadro, demitir ou agregar ao bombeiro militar. Isso é para poder saber em que momento se conta o momento dela estar aberta a vaga, né? Para saber quem vai entrar na vaga. Na data fixada na Lei de Promoções de Oficiais, da Ativa, do Corpo de Bombeiros e seus regulamentos, em caso nele indicados. E na data oficial do óbito de bombeiro militar, caso de falecimento, na data do óbito é considerada aberta a vaga. Tá? Aí eu coloquei só essa observação, gente, vocês vão ler lá o estatuto, os artigos 57A até o 57D foram declarados inconstitucional pelo Tribunal de Justiça através da representação de constitucionalidade desse número aí. Essa representação, esses dispositivos parece que foram colocados no estatuto com base numa lei, um projeto de lei que foi levado para a LERJ, só que isso foi uma emenda de parlamentares, então feriu o princípio da iniciativa do governador para que possa mexer, né, na organização e funcionamento administrativo, tá bom? Férias e outros afastamentos. Férias também é uma coisa que todo mundo gosta, né? Então vamos lá. Férias são afastamentos totais de serviço anual e obrigatoriamente concedidos aos bombeiros militares para descanso. Olha o parágrafo 5º desse artigo. Na impossibilidade de gozo de férias no ano seguinte, pelos motivos previstos no parágrafo anterior, ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não gozado será computado dia a dia pelo dobro. Olha que polêmica isso aí nesse momento. No momento da passagem do bombeiro militar para a inatividade e nessa situação para todos os efeitos legais. Por que eu coloquei isso como polêmica? Em 2018, foi publicado em novembro de 2018 o decreto 24A. Esse decreto 24A, que na época quem publicou esse decreto foi o interventor federal, interventor na segurança pública, na época era o general Braga Neto, ele publicou dizendo que estava atribuindo força vinculante ao parecer FBM/PG4, número 07 de 2010. E o que dizia desse parecer? Isso aqui é o decreto, tá? Eu não sei se vocês clicarem no link do parecer vai mostrar. Está dizendo no parecer que o fato de haver uma proibição na Constituição Federal de contagem de tempo fictício, vou olhar aqui para você. Na Constituição tem uma proibição de contagem de tempo fictício, significa que o Estado também não poderia fazer essa contagem de tempo fictício. Ou seja, está no nosso estatuto,
Está na Constituição um pedaço dizendo que não pode ter essa contagem de tempo fictício, e aí o parecer da PGE está dizendo, então tem que se aplicar aos bombeiros militares também. Tá? Então, atualmente, não está mais contando pelo dobro esse tempo na corporação. E aí eu tenho uma opinião pessoal, né? Só abrir uma aspas quanto a isso, que é o seguinte, isso está na nossa lei. O parecer da PGE fala que, por conta de uma proibição prevista no artigo 40, parágrafo 10 da Constituição Federal, por isso que não é contado pelo dobro, não deveria ser contado pelo dobro. Só que, se vocês olharem lá no 42, parágrafo único da Constituição também, diz claramente quais dispositivos constitucionais são aplicados aos militares dos estados. E lá, nesse 42, parágrafo único, não consta o artigo 40, parágrafo 10. Tá? Então, na minha opinião, a opinião pessoal, tá? Não tem nada a ver com a Constituição, essa contagem dobro deveria estar valendo normalmente. Tá bom? Porque essa proibição prevista na Constituição Federal, ela não se aplica aos militares dos estados, porque deveria ser expressamente colocado isso. Beleza? Seguindo, os bombeiros militares têm direito ainda aos seguintes períodos de afastamento total do serviço obedecidos às disposições legais e regulamentares. Por motivo de... Olha aí, gente, isso é bom a gente ter esse número, né? O bombeiro militar pode se afastar por núpcia por 8 dias, por luto por 8 dias, instalação até 10 dias e trânsito até 15 dias. Tem as regulamentações aí com relação a isso. Normalmente é uma regulamentação feita por portaria do Corpo de Bombeiros. Tá? Parágrafo único. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido no primeiro caso, ou seja, núpcias, se solicitado por antecipação a data do evento. Ou seja, eu vou me casar, eu quero meu direito à licença núpcias, eu tenho que comunicar anteriormente. Comandante, estou casando dia 1º de dezembro. Aí o comandante já vai estar ciente e a concessão vai ser contada de 1º de dezembro. Tá? E no segundo caso, tão logo a autoridade a qual estiver subordinado o bombeiro militar tenha conhecimento do óbito. Então é isso, a pessoa faleceu, alguém da minha família que me daria direito a licença por luto, eu tenho que comunicar ao meu comandante, né? Tem que comunicar a ele para poder ter direito a essa licença. Então, logo ele tem conhecimento, já é contar desse momento. As férias e os afastamentos mencionados no artigo anterior são concedidas com a remuneração prevista na legislação própria e computadas como tempo de serviço para todos os efeitos legais, ou seja, o tempo de serviço conta normalmente para qualquer uma das 4 afastamentos que estão aí em cima. Das licenças. A licença é a autorização para afastamento total do serviço em caráter temporário concedida ao bombeiro militar obedecido às disposições legais e regulamentares. A licença pode ser, tem a licença especial, que são aquela licença concedida por até 6 meses para cada 10 anos de efetivo serviço. Tá? Licença para tratar de interesse particular. Eu estou adiantando aqui, mas vai ter depois os parágrafos explicando cada uma delas. Para tratamento de saúde de pessoa da família e para tratamento de saúde própria. Então, aqui, o artigo 62 fala da licença especial, como eu acabei de adiantar. É autorização para afastamento total do serviço relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado na corporação, concedida ao bombeiro militar que a requeira, sem que implique qualquer restrição para a sua carreira. Gente, vocês podem ler que está escrito ali, a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado na corporação. Mas some-se a isso também qualquer outro serviço público, seja estatutário, seja carreira militar de outra força, isso também conta para fins de concessão da licença, para constar o decênio, né? Licença especial. Tá bom? Então, não é só prestado à corporação, não. Prestado fora também. Se for no Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar, também conta, ou qualquer outro regime estatutário. Parágrafo 1º. A licença especial tem duração de 6 meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 ou 3 meses, quando solicitado pelo interessado e julgado inconveniente pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros. O período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço. Mesma coisa, tá, gente?
tirou licença especial, vai ficar 6 meses afastado. Isso é contado com o tempo de efetivo de serviço normalmente, tá? Aí o parágrafo 3º, que é aquela mesma situação que eu falei lá das férias contadas em dobro. Tá? Os períodos de licença especial não gozados pelo bombeiro militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para passagem na atividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais. Quando coloca exclusivos de contagem de tempo para passagem na atividade, no Corpo de Bombeiros nós também temos o benefício do adicional de... Não, perdão. É o benefício do abono de permanência. Olha, demorei aqui a lembrar, mas lembrei. O abono de permanência. Tá? E esse abono de permanência, o tempo fictício já contado também, dá direito para a contagem do abono de permanência. Por quê? Porque te daria direito para ir para a reserva, e se você tem direito para ir para a reserva e não quer ir, você pode ter o abono de permanência. Tá bom? E mais uma vez, ressalvo aquela situação que a corporação hoje, nesse momento, a partir de então, ela não está mais concedendo contagem em dobro para ninguém. Inclusive aqueles que conseguiram contagem em dobro no passado, nesse momento da gravação das aulas, não sei se já vai estar resolvido quando você estiver assistindo essa aula, mas nesse momento de gravação das aulas ainda não está resolvida essa situação, ainda não se sabe se quem contou em dobro em determinado período vai valer ou só aqueles que contaram em dobro antes de 2013, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Até você estar vendo essa aula, de repente já mudou tudo. A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. Então, estou deixando claro que se você gozou licença para tratamento de saúde, não é prejudicada, a licença especial não é prejudicada por causa disso não, tá? E nem para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. A licença pode ser suspensa para que você cumpra tratamento de saúde, então você não perde, é o que está escrito aqui no parágrafo 4, você não perde. Precisa fazer tratamento de saúde, você faz o tratamento de saúde e depois volta a contar seu prazo de licença. Uma vez concedida a licença especial, o bombeiro militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício de suas funções que exercer e ficará à disposição do órgão pessoal do Corpo de Bombeiros, adido ao bem onde servir. Isso aí é mais para aquelas situações do pessoal que tem cargo em comissão. Quem tem cargo em comissão, quando vai com período de licença especial, tem que ser exonerado do cargo em comissão e vai ficar à disposição da DGP, adido à sua OBM. Olha, eu nunca vi nem essa posição de adido à OBM, só fica mesmo na DGP, né? Transfere para a DGP para período de licença especial. Beleza? A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço concedida ao bombeiro militar com mais de 5 anos de efetivo serviço, que a requeira com aquela finalidade e somente poderá ser requerida a cada 10 anos da primeira concessão. Então, pessoal, é isso. Entrei no Corpo de Bombeiros, fiz 5 anos de bombeiro, eu posso requerer uma licença sem vencimentos, uma licença para tratar de interesse particular. E uma vez que eu requeira essa licença, eu até posso requerer novamente, desde que passe 10 anos desde a concessão da primeira licença. Tá bom? 5 anos a primeira e depois 10 anos de intervalo cada uma. Ah, mas eu pedi a primeira vez com 12. Eu poderia ter pedido com 5. Posso pedir com 15? Não. Pediu com 12, você vai poder pedir novamente com 22. Tá bom? A licença de que trata este artigo será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo de serviço. Lembra que eu dei um exemplo lá da pessoa tratar de interesse particular que não contaria o tempo para fins de antiguidade? Então, aqui está a explicação, tá? Não recebe remuneração e não conta tempo de serviço quando tiver tratamento de interesse particular. Tá bom? E, exceto quanto a este último, né, tempo de efetivo de serviço, para fins de indicação para cota compulsória. Se for para fins de indicação de cota compulsória, essa contagem, mesmo de licença para tratar de interesse particular, é computado. Então, quando alguém for fazer o parâmetro lá, quem tem mais tempo de serviço para poder ver a cota compulsória, esse militar que tratou de interesse particular vai entrar na contagem também.
A licença para tratamento de saúde de pessoa da família, autorização para afastamento total do serviço, concedida ao bombeiro militar para dar assistência a seus dependentes legais. Isso aí você já deve ver muito aí em boletim, né? Pessoas que são afastadas do serviço para tratar de saúde de alguma pessoa da família, né? É muito comum, pai ou mãe, né? O bombeiro militar, às vezes, o pai ou a mãe precisa de tratamento, aí o bombeiro se afasta para poder tratar do pai ou da mãe, e essa licença está prevista no nosso estatuto também. A licença para tratamento de saúde própria é a autorização para afastamento total do serviço concedida ao bombeiro militar que for julgado incapaz temporariamente por junta de saúde da corporação. Então é aquilo, né? Essa licença de saúde, tratamento de saúde todo mundo sabe. Na época da Covid aí, né? Foi tanto, né? O pessoal estava com sintoma de gripe, já recebia logo um afastamento de 7 dias, 10 dias, 14 dias até, e já se afastava. Então é para tratar de saúde, ficava em casa, tratava a sua saúde, acabou o tempo, você volta a trabalhar normalmente, tá bom?